de alguns pontos que nós vamos fazer correlação, tá? E desde já vou pedir desculpas a vocês, como eu fui acometido de uma gripe muito forte, eu terminei não colocando no ar. Tem uma pessoa que vai me ajudar a fazer todos os vídeos eu já tenho, com exceção desse que a gente está fazendo agora. Eu vou fazer o upload para possivelmente para o YouTube, vou compartilhar no Ava para que vocês possam acessar, ou vou deixar um canal lá semi-aberto, sei lá, alguma coisa do gênero, para que vocês possam ir direto no YouTube, para que vocês possam depois ter essas informações. Eu acho interessante, é direito de vocês, até porque as concessões de direito de som, aliás, de voz e de imagem já foi concedidos para a Croton, para o grupo, na verdade, Cogna, para que eles possam usar da melhor maneira possível. Então, vocês têm o direito de acesso a essa informação. Assim que eu colocar isso, pretendo fazer até sexta-feira, deixar o negócio bonitinho, desenhado bonitinho, eu informo para vocês já acessarem, independente do dia de atendimento. Bom, vamos lá. Nas formas de atuação do Estado, nós vamos entender que o direito econômico e a política econômica tem um método específico, científico, do ramo jurídico. Então, ele vai fazer uma introdução, ele vai falar aí tanto das atividades bancárias, que aí vocês, só para a gente ter uma ideia, nós temos a intervenção do Estado, nós temos a atuação do Estado, tá, em bancos, e aí vocês têm aí logo na abertura do diálogo aberto, a questão do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é de economia mista, ou seja, tem parte estatal e tem parte do governo e tem parte do mercado, inclusive com ações na Bolsa. A Caixa Econômica é um banco público, tá? Que tem as questões associadas a políticas públicas de habitação, FGTS, seguro-desemprego, os programas sociais do governo. Então, ele é um banco com esse viés. E quando a gente fala de serviços postais, nesse primeiro parágrafo que vocês estão vendo aí, vocês ainda têm hoje, né, e me desculpe se vocês tiverem algum parente, mas a qualidade do serviço é péssima, nós temos aí os Correios e Telégrafos, que é uma empresa estatal, tá? Então, eu tenho a atuação do governo dentro desses processos econômicos aqui, tá? Bom, ele vai falar da CID aí, que é um tributo, que a gente paga quando abastece o carro. E só para relembrar, gente, vocês lembram o que é o CAD? Essa é a parte que vocês respondem, eu pego um café, tomo. Vocês lembram o que é o CAD? O CAD é o conselho... É para zelar a livre concorrência no mercado? Isso. Lembra que eu citei para vocês o livro Sonho Grande, gente? Se vocês não tiverem esse livro, eu acho que eu compartilhei com vocês esse livro em PDF, não no grupo. Vocês se recordam disso? É o do sonho, professor? Sonho Grande, isso. Eu acho que o senhor não colocou, não. Se eu não estou enganada. Esse livro, gente, é um livro muito bom, tá? Curtinho, 200 páginas, eu acho. É esse aqui. Eu mostrei para vocês ele, não mostrei? Então, a imagem está chegando aí? Sim, sim. Pronto, é esse aqui. Quem escreveu ele foi a Cristiane Correia. É um livro muito prático, muito gostoso de se ler, e tem as principais estratégias de mercado e tem a atuação do CAD. Eu vou procurar ele aqui agora em PDF, para passar para vocês, porque eu acho, assim, eu sei que vocês já leem bastante, eu sei que vocês têm muitos trabalhos, mas diante da pandemia, eu acho que dá para sobrar um tempinho aí para vocês lerem esse livro. Eu acho ele muito, muito bom do ponto de vista aqui. Muito bom do ponto de vista que você tem um viés econômico, jurídico, tem a atuação do CAD, principalmente na compra da Antártica pela Brahma. Eu acabei de compartilhar ele aí com vocês. Daqui a pouco vocês estão vendo aí. Ele tem 5 megas, vocês podem baixar. Agora não devo mais nada a vocês, o livro é esse. Então, o CAD, ele teve forte atuação, como vocês falaram aí, nessa intervenção. Então, ele regula, né? Então, é um conselho administrativo de defesa econômica, como queira chamar, mas ele é um conselho que atua
para garantir que não haja monopólio, para garantir que as empresas possam ter a livre concorrência, tá? Então, seguindo aqui, eu vou... A gente vai ver a seção 3.3. Para a gente entender, o Estado, ele pode atuar e intervir? Pode, o Estado pode atuar e intervir simultaneamente. Então, não existe essa do Estado só atuar, ou só intervir. Não, ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque isso é garantido pela instituição, pela Constituição Federal, no artigo 21, capítulo 10º, onde ele vai discorrer sobre a questão da atividade econômica, a atuação direta do ente público na atividade econômica, e aí a gente sabe que nós temos, né, entre outras questões de geração de energia, sistema financeiro, nós temos a atuação do Estado dentro de diversas situações. E ele também pode intervir, né, de qualquer forma. E o Estado, né, brasileiro, ele tem, a União tem, ela detém hoje o serviço postal, então é um monopólio, tá? Isso é um monopólio. Ela detém um serviço postal de acordo com o que prega também as orientações jurídicas. Então, os Correios hoje é a única empresa brasileira que pode ofertar o processo de postes, ou seja, ela pode fazer serviço postal. A minha pergunta é, vocês têm mandado carta para os parentes de vocês com muita frequência? Alguém manda carta? Não. Pois é, então assim... A gente está naquela época que hoje ligação é uma prova de amor, né? O pessoal fala pelo WhatsApp. Imagine mandar carta. Então, na verdade, os Correios faz outra coisa. Ele é correspondente bancário, ele vende título de capitalização, ele faz entrega, inclusive, para uma nova estrutura. Eu comprei um tripé, o tripé era para chegar aqui essa semana, o tripé só vai chegar na outra semana, porque quem vai entregar é os Correios. Os Correios demorou a pegar a encomenda. Então, é uma empresa que está sobrecarregada, é uma empresa que tem muitos colaboradores, a grande maioria doente, por exposições, por lesões de esforços repetitivos, porque também é um trabalho cansativo, exposto ao sol. Tem diversas nuances que dificultam a prestação de serviço com qualidade. Então, nesse ponto, eu quero que vocês marquem, risquem, sublinhem, porque eu gostaria que ao final dessa aula a gente já começasse a desenhar o que seja a parcial que a gente vai ter. Então, eu tenho aqui, tá, na figura 2.5, tá? Marquem ela, risquem, sublinhem, que a gente precisa entender agora o que é a atuação estatal e o que é a intervenção estatal, tá? Quando eu falo de atuação, eu estou falando de gênero, ou seja, eu tenho qualquer participação do domínio econômico, tá? Com prestação de serviços públicos, por exemplo, que é a atuação estatal, e eu tenho a regulação indireta da atividade, ou agência reguladora qualquer. Por exemplo, aqui no Estado, as empresas não tinham condições de ofertar transporte intermunicipal, entendam. Dentro do Estado eu estou falando que a gente tem a ARSAL, é o órgão regulador que permite e direciona, regula, orienta, fiscaliza as empresas ou os transportadores, que podem ser também pessoas físicas, de um município para o outro, as famosas vans, né? Então, é um órgão regulador dentro do transporte público, em que as empresas são obrigadas a ter veículos novos, uma série de situações. Como para algumas empresas privadas não é o interessante economicamente falando, elas não atuam nessa área, sobra espaço para que as pessoas que têm vans, as cooperativas, as associações, possam fazer o transporte de pessoas entre um município e outro. A gente vê muito isso, para quem conhece a rodoviária de Maceió, você tem um lado específico somente para esse tipo de transporte, tá? Então, é um órgão regulador. Qual outro órgão regulador que eu poderia pensar, gente? E quando eu falo de atuação estatal, aí pode ser a nível nacional, pode ser a nível regional, a nível local.
Essa é a parte que vocês falam. Ou vocês estão me ouvindo? Pessoal? O professor, a Anatel? A Anatel? Sim. Perfeito. A Anatel é um órgão regulador. Ela regula as telecomunicações brasileiras. Tá? Operadoras de telefone, operadoras de telefonia, operadores de prestadores de serviços de fornecimento de internet. A Monique falou aqui do PROCON. O PROCON é um órgão regulador do consumo, sim. É um órgão. Tá? O PROCON ele pode ser enquadrado nessa atuação do Estado. Só que o PROCON está na esfera estadual, né? Ele orienta dessa forma, mas o PROCON sim. PROCON sim. Tá? Você tem a Anatel, tá? Que regula as telecomunicações, inclusive todos os prestadores de serviço que colocam um ponto de internet. Quando eu digo prestadores de serviço, eu não estou falando das grandes operadoras. Se vocês compararem uma Claro com uma operadora de bairro de internet, a Claro vai ter um pacote mais caro. A estrutura dela é maior, o serviço pode não ser o mesmo, mas a estrutura é maior, etc. e tal. E o operador de internet pequenininho, que já recebe o link fornecido por outras empresas, entre elas até a própria Claro, ele compra e distribui entre as pessoas esse link. E você paga um valor acessível para ter o uso da internet. O que eu vou falar não é nada escondido e nem vou ter pudor, porque isso é público, isso é de domínio público. A grande maioria dessas pequenas empresas, elas não são reguladas. Ou seja, elas não têm registro junto à Anatel. E a Anatel pode multar, fechar, cancelar o contrato ou qualquer coisa do gênero. Tá? Então, é um mercado, o que a gente chama de mercado regulado. É um mercado que você tem geralmente um órgão de atuação do governo, que você tem regras, que você tem artigos, que você tem leis, decretos ou qualquer outra coisa que direcionam a atividade econômica. Quando a gente fala de plano de saúde, né, os convênios médicos, os convênios particulares de saúde suplementar, você tem também o órgão responsável por essa regulação de mercado. Quando a gente vai para luz, você tem a ANAEL, você tem diversos órgãos de reguladores de mercado que direcionam as empresas a cumprirem um papel. Agora, há pouco pela manhã, eu conversava com um colega também, professor, e ele expressou a indignação dele com relação ao que se esperava da privatização da Eletrobras Distribuição Alagoas, que antes era Companhia Energética do Estado de Alagoas, a antiga CEAL, que virou Eletrobras Distribuição Alagoas, que agora é Equatorial, é uma empresa privada que toma de conta da distribuição de energia elétrica dentro do estado de Alagoas, mas ela atua em outros estados também, é uma empresa de capital aberto. E aí ele mostrou a indignação, que o serviço público, não sei o quê, que etc, e vê uma coisa pior, e aí eu falei, tá? Eu não estou defendendo nem A nem B, mas a coisa pública, na sua grande maioria das vezes, se não for bem gerida, deixa brechas enormes para corrupção, para desvio, para uma série de situações. Quando a coisa é privada, você acompanha porque você tem dono. Fica diferente. Quando o Estado é dono, o Estado tem diversas frentes de trabalho. Então, muitas vezes, você não tem uma prestação de serviço de qualidade porque talvez a herança da Equatorial, e aí eu explicava isso para ele, que ele recebeu, foi recebida da Eletrobras, que recebeu da CEAL. Então, imagine quantos diversos problemas tem ao longo desse processo que, por exemplo, você
até se bem atendido, vai ser diferente. Então, eu disse, esqueça os problemas e concentre. Se fosse ainda no serviço público, como funcionaria? A gente tem esse viés realmente de entender que o serviço público não presta. E quando você chega num lugar público, de um serviço público, seja de saúde, de segurança, seja de educação, ou qualquer outra coisa do gênero, que você é bem atendido, você se sente que está num particular, vamos dizer assim, porque se associou, se fez essa conotação de que o serviço público não presta e de que o particular é melhor, tá? Então, talvez a gente está tendo aí mais ou menos um equilíbrio, né, com as unidades de pronto atendimento. No início do ano, acho que eu não contei isso para vocês, eu tive um pequeno problema. Eu não estava ouvindo de um lado, de repente, do dia para a noite, eu estava ouvindo um sonzinho, de repente já não ouvia mais por esse ouvido, a entidade tapou esse. Fui para uma reunião acadêmica numa outra universidade que eu trabalhava, tapou esse outro aqui, eu não ouvia mais nada. Se a pessoa passasse a mão assim e não visse a leitura labial, eu não ouvia nada. E aí eu fiz uma conta muito rápida. Convênio médico, eu vou demorar 3 horas, não vai ter oftalmo e eu vou ter que fazer outro processo. UPA. E eu estava a 400 metros da UPA e fui para lá. Eu fui atendido em 1 hora. Não fizeram processo, porque eu fui encaminhado, depois tive que fazer retirada de cerume, foi a maior celeuma, mas a médica que me atendeu, parecia que eu estava dentro de um convênio particular, tá? Mas o que é isso? Seriedade de trabalho, aí vamos lá, por trás das UPAs, das unidades de pronto atendimento, não estou dizendo que lá não tem desvio, não tem corrupção, não tem isso, não tem aquilo, não tem jeitinho para você entrar primeiro do que o outro, não é isso. Eu estou dizendo para vocês que tem uma gestão por trás dessa questão, que são empresas particulares que estão gerindo as unidades de pronto atendimento. Essas empresas são licitadas, são empresas, na sua grande maioria, séria e tal, que ganharam processos licitatórios e foram gerir as UPAs em algumas regiões do país, entre elas aqui no nosso estado, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho dentro, aqui voltando para o nosso material, eu tenho dentro da atuação estatal a área de saúde, que a gente vai ver um pouco mais na frente, que pode ser feita por interveniência pública com parceria privada. Bom, vimos a atuação estatal, tá? Que é essa cá. Agora, a intervenção estatal, qual é a diferença? Nós temos logo aqui, ó, são atuações indiretas do Estado, ou seja, a exploração da atividade econômica de titularidade privada. Então, quando eu tenho essa intervenção estatal na exploração da atividade econômica, vou aqui um pouquinho mais para baixo para colocar os exemplos para vocês, tá? Então, eu tenho aqui a intervenção estatal dentro da exploração da atividade econômica e logo aqui embaixo, se vocês pegarem comigo, eu assisti um debate essa semana que eu achei muito interessante, tá? Muito bem, onde é que eu estava aqui? Que é a questão do pensamento liberal, tá? Sobre a questão da atuação do Estado. E essa atuação do pensamento liberal, eu tenho uma ideia de que o Estado deve atuar de forma muito mínima dentro do domínio econômico, confiando nos agentes econômicos. Os agentes econômicos nós vimos em sessões anteriores, tá? Que esses agentes ele tem que ter a capacidade de suprir as necessidades de satisfação do mercado, seja com produção de bens ou serviços, seja com interação no desenvolvimento econômico e social. Então, ele tem que ter essa capacidade de interação no desenvolvimento dos estados, tá? Então, o poder público vai impor, né, algumas questões aos agentes econômicos, tá? São arbitrariedades, essa atuação ela deve ter a prerrogativa de não limitar a iniciativa de empreendimento, né, do negócio, ou a competição entre eles. Então, por exemplo, no Brasil nós temos 4 grandes bancos, mas se nós tivéssemos, como foi dito aqui, 1.600 bancos no Brasil e eu pudesse escolher onde eu colocaria meu dinheiro, como é feito em outras regiões do mundo, né? Aqui não, nós temos 4 grandes bancos e ficamos reféns desses grandes bancos. Então, a atuação, a regulação do Banco Central, a regulação do Conselho Monetário Nacional, mas nós sabemos que o domínio fica a respeito das ideias, do que eles preconizam, enfim. Bom, aqui ele vai falar das correntes intervencionistas e a participação do Estado, tá? Ele vai falar das questões econômicas,
Só que aqui sempre, essa é a palavra correta, tá? O Estado ele vai fazer, e aí o que eu estou marcando, vocês vão marcando também, essa aula está sendo gravada, vocês podem depois pegar, até sexta-feira eu disponibilizo isso no ambiente, no stream, já conversei aqui com quem vai me ajudar sobre isso, tá? Eu tenho o Estado que sempre vai atuar, sempre, em qualquer época, vai atuar nos processos econômicos pela intervenção direta, ou pela regulamentação, ou pela fiscalização, ou pela normatização do desenvolvimento daquela atividade econômica, aquela atividade empresarial, tá? Então, essa atividade econômica, em todos os casos, pode estar ligada ao Estado direto ou indiretamente. Aí nós temos ainda algumas prestadoras de serviço dentro do Estado de Alagoas que pertencem ao Estado, prestadoras de serviço de consumo, na verdade. Você tem a Casal, em algumas regiões do estado ela ainda atua, mas já foi feita algumas concessões, por exemplo, na cidade, lá no Agreste você tem, que é em Arapiraca, você tem a sede da Agreste Saneamentos, que era antiga Guinguá, agora é a Agreste Saneamento, é a empresa que tem bancos por trás, tem construtoras, e ela é quem atua no saneamento básico do município de Arapiraca e o entorno ali na região, fornecendo água e prestação de serviço de esgoto, tá? Então, lá você já tem esse desmembramento do serviço do Estado. Mas, por exemplo, em Maceió, na capital, você tem a atuação da Casal como sendo a empresa que fornece água e que dá e fornece esgoto também para a cidade. Então, é uma empresa em um segmento, mas eu tenho empresas que também prestam esse tipo de serviço. Em Marechal Deodoro é outra empresa, em São Miguel é outra empresa, se não me engano, em Cururipe é outra empresa, Penedo não me recordo agora qual é a empresa. Então, alguns municípios já têm empresas atuando dentro do mercado de entrega de água potável e retirada de esgoto das residências. E a gente ainda tem também a questão do gás, né? O gás encanado dentro do estado de Alagoas, esse ainda é ela 100%, que é a Algás, que é uma empresa que fornece gás encanado para residências, para empresas, enfim. Então, eu tenho aí duas empresas ainda sob domínio do Estado, o Estado literal, né? De uma atividade econômica que pode ser terceirizada. Quando eu digo terceirizada, pode ter uma outra atuação. Recentemente, nós tivemos a privatização, ou a concessão, ou a venda, entenda como quiser, são 30 anos mais 5, do aeroporto de Maceió, que foi feito junto com outros aeroportos, né? Então, era da Infraero a gestão, agora é uma empresa privada que faz a gestão do aeroporto de Maceió, que é o mais próximo aqui para a gente ter uma ideia. Bom, ele vai falar aqui da Constituição, mas aqui eu gostaria que vocês marcassem aqui também essa questão do assimile, que são os pensamentos, né, o pensamento liberal, na verdade, perdão. E aí eu tenho o pensamento liberal e a intervenção, né, que influencia dentro da atuação do Estado, vem as questões de ideologia, tá? Então, de um lado, eu tenho um texto constitucional que faz com que o poder público atue de maneira a não limitar a livre iniciativa do empreendimento ou competição dos agentes, mas, por outro lado, existe um chamado princípio de subsidiariedade, ou seja, o fato pelo qual o poder público deve atuar apenas em hipótese na falta de interesse ou ineficiência dos particulares, que não é o caso, tá? O Estado atua dentro da não é da ineficiência, ele atua dentro da oportunidade. Por exemplo, a Petrobras, que tem parte estatal, ela poderia deixar outras empresas fazer exploração, mas é só dela. E nós precisamos fazer esse entendimento. Gente, até aqui está tudo tranquilo? Eu já estou quase na metade da sessão 2.3. Sim, professor. Perfeito. Bom, agora tem um conceito aqui que nós não vimos, não foi para a segunda prova, mas penso que o trabalho que eu vou pedir para vocês, vocês vão precisar ver esse conceito de atividade econômica. Então, a ordem financeira de atividade econômica, os princípios gerais de atividade econômica, o artigo 173 da Constituição, ele permite o seguinte, tá? Ele abre um parênteses aí.
A exploração direta da atividade econômica pelo Estado. Então, se eu, Estado, vamos lá, eu sou Estado de Alagoas e de repente eu descubro que tem uma jazida de um minério X na cidade de Igaci, perto de Arapiraca, eu vou lá, pego essa concessão direta para mim. E eu, Estado, constituo uma empresa de extração de minério e monto essa empresa, é uma empresa do Estado, ela vai extrair, ela vai vender e ela vai ter direito ao lucro. Eu estou dizendo isso porque hoje, quem atua nessa região, do minério que foi descoberto lá nessa região, é a Vale Verde, que é uma empresa também de consórcio, que foi lá e ganhou o direito de exploração durante um período que, inclusive, a extração, o direito legal licenciado para a extração termina este ano, então já tem um tempo que eles estão na região, tá? Já passaram diversas etapas, compraram diversos sítios, diversos terrenos na região para garantir a exploração desse minério lá próximo de Arapiraca, que vai transformar a região. Evidentemente que a pandemia deu uma atrapalhadinha aí nesse processo, mas eu citei esse exemplo porque o Estado foi lá e disse, não, tá aqui, eu vou lhe dar, a terra é do Estado, é do município de Igaci, mas nós vamos conceder a exploração para a retirada e extração desse minério à empresa fulana de tal. E isso foi feito dentro dos viés da legalidade, dentro das questões ambientais legais, dentro das concessões legais, e essa empresa tem o direito de explorar, ou começar a exploração, perdão, até o final desse ano. Se ela não começar, ela perde os direitos, então eles estão feitos loucos lá com essa questão da pandemia para essa questão. Digo isso porque eu prestei serviço para eles o ano passado e tive a oportunidade de conhecer a atuação da empresa. Tá? Então, essa é uma questão, voltando ao conteúdo do conceito de atividade econômica, o Estado também pode explorar diretamente essa atividade econômica, assim como ele pode conceder, se for questões de direitos legais, para uma outra empresa fazer esse processo. Bom, descendo um pouco mais no conteúdo, está aqui. A atividade econômica tem esse viés. Tá? Nós discutimos isso lá no primeiro conteúdo da disciplina, quando a gente falou de ciências sociais. Então, a atividade econômica ela tem uma definição específica dentro da ciência econômica, só que ele pede que a visão seja feita como a geração de riquezas pela extração, transformação, distribuição de bens, de serviços, de recurso natural, com a finalidade de alcançar a satisfação e as necessidades do homem, né? Então, essa ideia se aproxima da questão do artigo 173 da Constituição Federal, né? E as atividades econômicas podem ser exercidas tanto pelos particulares quanto pelo Estado, isso já ficou bem claro para a gente. E aí, se a gente for citar aqui exploração do Estado de atividade econômica, nós vamos encontrar diversas, tá? Diversas. Então, ele coloca aqui uma divisão muito clara, né, sobre a questão do gênero, que ele divide aqui em dois momentos, tá? Que são os serviços públicos e atividade econômica no sentido estrito da palavra, tá? Ele divide esses dois gêneros, então tem o serviço público e tem a atividade econômica, e a gente vai ver cada um deles. Bom, o serviço público é um tipo de atividade econômica, sim, só que ela é desenvolvida preferencialmente pelo Estado, por isso que o nome é serviço público, tá? Então, em regra, eu tenho serviço público para o setor público, mas é uma atividade econômica para o setor privado. Então, a característica marcante disso aí é um serviço público que tem uma atividade indispensável de desenvolvimento para a sociedade, que é vinculada ao interesse social. Então, que serviço público vocês conseguem pensar agora? Vou ajudá-los. A segurança é um serviço público? Sim. Saúde é um serviço público? Sim. Educação também é um serviço público? Sim. Legal, né? Maravilha. Só que eu tenho empresas atuando nesses setores, em saúde, segurança e educação? Tem. Pois é. Então, eu tenho um serviço público garantido pela própria Constituição, lá nos seus artigos iniciais, né? Saúde, segurança, habitação, enfim. Eu tenho esse serviço público garantido, que deve ser garantido pelo ente federativo ou pelo ente estadual,
ou até municipal, evidentemente, que aí foi estratificado a área de atuação de cada um, a proporcional às verbas que se recebe para aplicação nas políticas públicas. Então, eu tenho a ideia do serviço público, então eu tenho empresas de segurança privada que podem fornecer seguranças a ambientes fechados e abertos. Eu tenho na área da educação, em todas as esferas, perdão, em todas as... Ô, professor, pois não? Poderia ser a terceirização? A terceirização hoje, se a gente for por esse viés da terceirização, você tem... Não é uma terceirização, é uma atuação. Vamos entender. O exemplo que eu estou dando aqui, por exemplo, vocês estão dentro de uma faculdade particular, mas que existe o mesmo curso em uma universidade ou faculdade pública. Por exemplo, a Universidade Federal oferece, e se não me engano, a UNEAL oferece direito, não me recordo agora, tá? Então, eu tenho entes públicos que têm o serviço público da educação, do curso de direito, que oferece para vocês, mas eu tenho um ente privado, né? Que oferece também, dentro das prerrogativas legais, orientadas pelo Ministério da Educação, o mesmo serviço, a mesma qualidade dentro do que é exigido. Então, a gente chama isso de mercado regulado, né? Então, a educação é um mercado regulado, a saúde é um mercado regulado, a segurança é um mercado regulado. Então, existem vários mercados regulados que têm a atuação do Estado e a atuação do serviço privado. Quando a gente fala em terceirização, o Estado pode chegar e dizer o seguinte: olha, eu sou o Detran, mas o meu serviço de atendimento ao público, a interação, vai ser feito por um terceirizado. Aí ele pega aquele serviço, faz uma licitação, a empresa ganhadora assume, ela é treinada, é capacitada para fazer o atendimento, e você tem na linha de frente pessoas que não são funcionários públicos. Isso é terceirização, tá? E, de acordo com a lei, a terceirização, que antes não podia ser atividade fim, hoje pode. Ou seja, a questão de uma cirurgia, o hospital público pode terceirizar a cirurgia, que é, vamos dizer assim, atividade fim. Eu posso terceirizar a alimentação de uma escola, que a merenda não é atividade fim, mas eu posso terceirizar dentro do serviço público a aula. A aula é atividade fim, é do serviço público, mas eu posso pegar um ente privado e colocar para terceirizar. Então, eu tenho os dois momentos, eu espero que a explicação tenha ficado legal. É a atuação dentro do ambiente regulado que eu citei, a educação, que eu posso ter tanto empresa privada quanto a empresa pública, a estatal. E a terceirização, ela é a realização do serviço por uma pessoa que o Estado, no caso o Estado, o fez. Professor, a terceirização acontece no serviço privado também? Acontece também. Eu como empresa, sou uma fábrica, eu posso terceirizar a minha segurança, eu posso terceirizar os meus veículos de entrega, eu posso terceirizar o meu serviço geral, eu posso terceirizar diversas atividades. Ficou claro a explicação de atuação da terceirização e a questão da atuação de mercado regulado? Sim, professor. Maravilha. Então, voltando para cá, tá? A atividade econômica desenvolvida pelo Estado. Então, regra, o serviço público é uma atividade econômica. Para o serviço público, está para o setor público, assim como a atividade econômica está para o setor privado. E eu fiz aqui o exemplo da atuação e regulação de mercado nas esferas da educação. Descendo para a figura, então marquem isso aqui, gente, que possivelmente nosso trabalho ele vai girar em torno dessa imagem, a 2.6, a figura 2.6, onde eu tenho o serviço público privativo e não privativo. O que é o serviço público privativo? Eu tenho a transferência ao particular, tá? Que exige concessão, permissão ou autorização. Então, aqui eu coloquei para vocês o exemplo ainda há pouco da Infraero, né? A Infraero continua sendo um órgão que gerencia aeroportos dentro do Brasil, mas existe uma estratégia que eu não sei se o governo atual vai levar essa estratégia, mas é uma estratégia de longo prazo. E aí a gente tem que entender aqui, quando a gente fala de estratégia de estatal, ou fala de estratégia de atividade econômica dentro do ambiente do setor público, ou seja, quando o governo é o dono.
Então, a ideia da Infraero lá no passado é ela sair dos principais aeroportos e ir para os pequenos aeroportos que serão criados, serão feitos, serão construídos no futuro, tá? Então, algumas pessoas dizem que vai deixar de existir, não vai deixar de existir ainda, é muita especulação, mas a ideia é que ela saia dos grandes. Então, no aeroporto de Guarulhos, GRU, você já tem a GRU Airport que faz a gestão do aeroporto de Guarulhos. Aqui é outra empresa, em São Paulo já tem outra empresa. Então, ela vai começar a desregular isso aí para conceder. Então, eu tenho a atuação do Estado aqui na transferência, tá, para o particular, e aí eu vou ter que dar uma concessão, uma permissão, uma autorização. Aí ele fala aqui transporte coletivo, administração de rodoviárias, perdão. As rodoviárias também foram terceirizadas as suas concessões. Aqui você tem uma que atua também em Aracaju, no Recife, não me lembro se é no Recife, mas Salvador, Aracaju e aqui Maceió são os três que eu conheço. Do Recife eu não me recordo qual é. Que a rodoviária, que ele dá o exemplo de rodovia, tá? A rodoviária, ela tem a concessão cedida a terceirizada, a uma empresa privada, para gerir e explorar aquela atividade econômica, no caso, o transporte, né, a regulação de passageiros entre permitir que pegue um transporte, saia de um transporte, etc. Ele cita aqui o transporte coletivo. Vocês sabem que em todo município brasileiro, dos 5.500 e poucos municípios brasileiros, o transporte coletivo, ele é regulado e ele é concedido por um período às empresas. Aquelas empresas podem depois perderem ou não. Aqui em Maceió a gente já tem, quem tem um pouco mais de experiência de vida, para não falar a idade, vai saber que aqui já tivemos outras empresas de transporte coletivo que hoje não existem mais e que perderam as concessões das suas linhas, né, por onde eles trafegam. E a administração de rodovias, né? No Brasil, não sei se no Brasil a gente tem muita rodovia concedida, onde tem regiões de pedágio. Eu tenho um cliente que ele gasta com um veículo, lógico, é uma carreta, ele gasta por semana R$ 890 com pedágio. É uma carreta, evidentemente, e ela passa em 4 ou 5 regiões que tem rodovias com pedágio. Ele tem que pagar lá, pegar os recibinhos, trazer para prestar conta, tá? Aqui no estado de Alagoas, nós temos a 101, que corta o estado, e nós temos a 316. São 2 rodovias federais, ou seja, a exploração dessa rodovia, quando eu digo exploração, garantia de segurança, estado de conservação, é do governo federal. E essas rodovias, elas serão concedidas no futuro, elas estão num pacote, já há muito tempo, desde a época do governo Dilma, esse pacote existe, e ela será concedida. A 316, para vocês que não têm essa familiaridade com o nome das BRs, ou para aqueles que têm, ótimo, vocês conhecem Satuba, né? Então, a 316 é essa via de Satuba. Na verdade, ela começa muito antes, ela começa lá embaixo, ela é a via expressa, na verdade. E ela vai até o final do mapa do estado de Alagoas, divisa de Delmiro Gouveia com Paulo Afonso. Essa é a BR-316. Ela será privatizada, concedida, enfim. E a 101, ela está sendo preparada na sua duplicação para, no futuro, para ter os trechos dela concedido para exploração comercial do transporte, do pedágio, que é o principal item que se faz esse processo. Bom, esse é o caráter da questão privativa, tá? O não privativo. Então, aqui eu tenho 2 questões. Eu posso manifestar o desejo de explorar uma atividade econômica vendendo água mineral nas margens da BR-316. Eu estou explorando uma atividade econômica, mas não pedi nenhuma autorização ao Estado, tá? A única coisa que eu vou ter que fazer, e aí já fica a dica, se vocês conhecerem algum parente, que muita gente, às vezes, numa desapropriação dessa que está acontecendo de rodovias, como está acontecendo ali na rotatória da antiga Polícia Federal, não sei qual o nome que vai ser dado ali ainda, eu não me recordo, mas na hora de desapropriar, tem as questões legais e as documentações. Se você constrói as margens de uma BR, quem regula as BRs é o DENIT, tá? O Departamento Nacional, tá?
de transporte, ele chama de rodagem no final. Tem o DNR, que é estadual, e tem o DENIT. Então, esses são os órgãos que regulam. Para você construir, colocar um posto de combustível às margens de rodovia, vocês quando viajam devem ver isso, posto de combustível, churrascarias, para você colocar aquele ambiente ali de exploração comercial, você tem que pedir uma autorização ao DENIT ou DNR, porque ele vai dizer quais são os metros que você tem que ter de margem de segurança da rodovia, tá? Então, numa duplicação, pode ser que o seu estabelecimento ele seja engolido pela rodovia. Então, se essas regras não foram cumpridas, você não terá o direito à indenização ou à parte que lhe cabia caso você tivesse regulado. Só para ter uma noção, para a gente entender, tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso, de repente, chegar e dizer, ó, gente, eu vou agora atuar, lhe dar um exemplo aí do não privativo, tá? Que é um ambiente, a gente já falou da questão da educação, aqui ele dá um exemplo da saúde, né? O artigo 199 da Constituição Federal, ele fala da saúde e o 209 fala da educação. Então, eu posso, sei lá, colocar uma clínica dentária. Eu não sou dentista, eu sou administrador, sou gestor financeiro, mas eu descobri que tem 4 alunos muito bons de odontologia, mas os caras não têm grana, eu vou juntar com eles, a gente vai fazer uma associação, eu monto uma clínica e vou explorar aquele serviço médico de extração, de obturação, enfim, de estética. Eu exploro aquele serviço médico dentro da área de saúde, mas eu não preciso pedir autorização para atuar. O que é que eu vou pedir? As regulações normais e talvez, se fosse um plano de saúde, uma autorização para poder regular com plano de saúde. Mas como é uma assistência à saúde particular, eu posso atuar sem nenhum problema, desde que eu cumpra a junta comercial, estado, município, união, e coloque o estabelecimento para funcionar. E ele também dá as questões da educação. Eu posso colocar uma escola, posso colocar uma universidade, uma faculdade, enfim, desde que eu cumpra as questões do mercado regulado. Então, voltando, eu tenho os exemplos privativo e não privativo, tá? O privativo é a transferência, né, a concessão para o órgão público, e o não privativo, a empresa pública pode atuar, economicamente falando, a qualquer momento, sem necessidade da intervenção do Estado em relação as questões de atuação econômica, desenvolvimento econômico, essas coisas que a gente vê com certa frequência. Gente, até aqui está tudo tranquilo, tudo bem? Privativo, não privativo? Ô, professor, eu gostaria que o senhor repetisse, que eu não entendi direito, não. Desde o início? Sim. Aqui, do privativo. Vamos lá. Sim. Vamos começar. Quando a gente fala do serviço público privativo, vamos supor que eu sou o dono da BR-316, essa que eu falei que vai de Satuba, para ter um ponto de início para a gente entender, até ao final do mapa do estado. Isso é de domínio do governo federal. O governo federal é quem regula, é quem autua, é quem pode multar excesso de velocidade. Aí tem todas aquelas regrinhas de uma rodovia, tá? Mas é do serviço público. Aí, de repente, eu sou uma grande empresa, uma multinacional ou uma empresa internacional, e digo, gente, olha, eu trabalho com mobilidade e infraestrutura, então eu tenho interesse em concessões de rodovias, isso e aquilo. Me apresenta o Estado, eles fazem aquela licitação e eu posso ganhar o direito de explorar, economicamente falando, a rodovia, a BR-316, que é essa que eu citei, que vai de Satuba até a divisa de Delmiro Gouveia com Paulo Afonso, na Bahia. Então, nesse momento, a administração da rodovia passa a ser minha, mas também eu vou ter que garantir para vocês que trafegam nela segurança, reboque, sinalização, orientação, tudo aquilo que uma rodovia precisa ter. Quem vai agora ser de responsabilidade é a minha administração, que é uma administração privada. Então, o serviço público que o Estado, a União, no caso de uma rodovia, prestava, ela passa a conceder para um terceiro, para um privado, e esse privado faz a gestão dessa rodovia. Lógico, ao final... No caso dos pedágios. No caso dos pedágios, esse é um exemplo, tá? Vamos citar um outro exemplo. Vamos supor agora a exploração. Tem uma coisa muito específica, que é da Casal. O condomínio que eu moro é água de poço, como a gente chama. Os poços, eles têm ortoga. A ortoga é concedida pela Casal, ou seja, o direito de exploração da água dentro da jazida nas quais a gente está aqui
e a gente tem 2 poços. Então, a gente tem o direito de extrair a água. Se eu estou em outro condomínio, se a minha casa tem um poço e eu estou fazendo essa extração e não dependo da água da Casal, eu estou furtando e estou infringindo a lei porque eu não tenho direito de exploração. Entendeu agora? Então, quando o serviço público ele é concedido para um terceiro privado, para uma pessoa privada, não é a terceirização, eu estou passando o serviço público para que alguém faça a gestão. No caso da rodovia. No caso da água, a mesma coisa, a exploração. Eu passo para um serviço privado, eu estou fazendo a transferência ao particular, ou seja, a questão do direito privativo, tá? Então, a ideia é que a gente tenha a gestão do negócio, a exploração econômica, deixa eu voltar para o livro, a exploração econômica feita por uma empresa privada e aí essa garantia de exploração, ela tem um período de início e fim, tá? Geralmente são 30 anos, renováveis por mais 5, renovável por mais 7, mais 10, depende muito do que foi acordado e do volume de dinheiro que tem que ser colocado. Essa questão do privativo ficou claro? Sim, professor. Pronto. O não privativo, tá? O não privativo, eu sou aquela mesma empresa de rodovia, certo? Mas eu resolvi fazer uma exploração, como eu falei, na área de saúde. Juntei 4 odontólogos recém-formados que têm os seus CROs, ou seja, o conselho de classe que pode atuar como profissionais. Esses caras não têm grana, mas eu tenho. E eu sei que eles são bons. Um é bom em estética, o outro é bom em prótese, o outro é bom em correção, em obturação, essas coisas, né? E o outro é bom em extração, enfim. Juntei esses profissionais, coloquei uma clínica na área de saúde, tá? Dentária, evidentemente, mas eu só faço os registros convencionais de empresa, ou seja, junta comercial, secretarias, vigilância sanitária. Esses são órgãos que regulam, que me dão os documentos para que eu possa atuar dentro da atividade. Mas eu não preciso pedir ao Estado, ao município ou à União uma autorização para atuar dentro da área de saúde, porque isso também tem serviço público. Por exemplo, no posto de saúde você tem um dentista que vai lhe atender de graça. Mas eu estou explorando aquela atividade na área de saúde, em que as pessoas que têm condições ou que podem pagar o que juntam a graninha, o que faz no cartão, vão lá e fazem o atendimento, são mais rápido atendido, porque é particular, etc. e tal. Então, eu tenho 2 momentos. Eu tenho o Estado oferecendo o mesmo serviço, tá? Mas eu tenho um ente privado oferecendo o mesmo serviço sem pedir regulação sem pedir autorização, permissão ou concessão do Estado, apenas as questões regulares de abertura de empresa, tá? Tá clara a diferença entre os dois? Sim, ficou claro. Pronto, ótimo. Podemos seguir então, tá? Aí ele vai falar de diversos serviços públicos, que a gente já fez aqui algumas questões. Evidentemente que quando eu tenho uma atuação da empresa privada, seja ela privada ou pública, eles querem um lucro, né? O lucro de uma empresa pública é revertido para quem investiu, no caso o Estado, e esse dinheiro ele transforma em políticas públicas. A bem da verdade, as empresas que são geridas hoje pelos estados, ou pelos municípios, ou até mesmo pela União, não têm deixado lucro como se pensa. Muito pelo contrário. Os governos estão injetando dinheiro para que elas possam fechar caixa, fechar folha, pagar imposto, que elas também pagam, né? Entre outras coisas. Então, muitas vezes, as empresas públicas não deixam lucro, tá? Já as empresas privadas, sim, elas visam o lucro dentro da atuação da atividade econômica. Bom, quando a gente fala de atividade econômica, tem esse quadrinho aqui da figura 2.7. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele todo na imagem, porque ele é um pouquinho maior. Deixa eu subir aqui. Perfeito. Tá? Então, eu tenho aqui a atividade econômica, quando ele fala do sentido amplo, tá? E eu subdivido ela em 2 momentos. Eu subdivido ela em espécies e é subdividida em características, tá? Vamos lá. Quando eu subdivido em espécies, eu tenho ela nas questões do serviço público, tá? Atividade econômica também em relação a essas questões, só que quando eu vou para o serviço público aqui, eu tenho a questão típica do serviço público, que pode ser realizada também por particulares e pela concessão. Citei esse exemplo. Por exemplo, um ponto-chave é o interesse social, principalmente quando for política pública. Então, eu tenho aqui o serviço público nessa atuação. Quando eu vou para características,
tá? Aqui embaixo, opa. Quando eu vou para características, eu tenho a questão do gênero e tenho a questão da participação dos setores públicos e privados dentro dessa atividade. Então, eu tenho as questões aqui que a gente já citou, da segurança, saúde, educação, que eu posso ter a participação tanto do público quanto do privado. Ele só estratifica isso nessa imagem para que a gente possa entender melhor. Tá? Bom, então, eu acho que ficou claro a questão de atividade econômica, né? Só que aqui um pouquinho mais abaixo, ele traz um quadrinho da atividade econômica que está dentro da Constituição Federal, com os 3 principais artigos que se referem à questão de atividade econômica. Então, o artigo 170, ele traz as questões gerais de ordem econômica, tá? Que se refere às 2 espécies que possuem meios de aplicabilidade no sentido estrito que a gente viu lá em cima, né? Tanto serviço público quanto serviço privado. O artigo 173, ele permite a exploração direta da atividade, tá? Pelo Estado. Então, aqui é a questão estrita, né? O sentido estrito, de situação excepcional onde o Estado intervém diretamente no campo econômico, né? E aí tem diversos exemplos que a gente citou, entre eles os Correios, que é a questão dos serviços postais. E aí tem o artigo 173, tá? No primeiro e segundo inciso, se não me engano, sobre as empresas públicas de sociedade de economia mista, que a gente tem o Banco do Brasil, tá? E o 174, ele trata ainda da normatização e regulação da atividade econômica, classifica, conforme a gente vai ver daqui a pouco, as intervenções direta e indireta no processo econômico. E o 175 versa sobre os serviços públicos, que está relacionado às questões de gênero, de atividade econômica, no sentido um pouco mais amplo. Um pouco mais abaixo, tá? Nós temos a questão da intervenção direta, tá? Do Estado, ou seja, a participação na prestação de serviços de segurança. Aqui ele cita o coletivo, ou seja, o interesse coletivo, tá? O regime de competição com a iniciativa privada, ou o regime de monopólio, enfim, ou até mesmo a parceria público-privada. Então, teríamos que ler o artigo 173 a respeito dessa exploração da atividade econômica do Estado. Então, eu vou pedir esse quadrinho, eu vou pedir que vocês marquem. Eu vou pedir que vocês marquem ele, porque, como eu falei lá no início, como a nossa atividade a gente vai fazer dentro dessas concessões, dessas questões que estão ligadas à atividade econômica, só para ficar bem claro, quando a gente fala de estatal, a gente fala de iniciativa privada, tá? E acho que esses 3 artigos a gente vai usar muito eles. E aqui é a questão da segurança nacional de interesse coletivo, a participação da atividade econômica, quando muitas vezes tem discursos políticos que falam, não, em relação à segurança nacional, não podemos deixar com que, sei lá, a Petrobras fique na mão das empresas internacionais, porque isso é um negócio, a Petrobras é nossa, aqueles discursos ideológicos que muitas vezes não pagam contas, tá? Então, a ideia é preservar, a intervenção direta, na verdade, é preservar a economia de mercado, tá? E aí, muitas vezes, a regulação é necessária no que se dá o tratamento do direito privado nas empresas públicas, na sociedade de economia mista. Bom, nas formas indiretas de intervenção, ele coloca aqui essas características, que é a questão da atividade econômica, a regulação, fiscalização, incentivo, normatização e planejamento, quando eu não tenho a intervenção do poder público para isso na atividade econômica. Então, aqui embaixo, nesse quadrinho, ele tem o comparativo das Constituições de 34, 37 e 46, tá? E aqui a intervenção direta, que é a participação, prestação de serviços públicos, atividades econômicas. Aí tem segurança nacional e interesse coletivo, que é as prerrogativas dos artigos que a gente viu ainda há pouco. Tem competição, monopólio e parceria. Eu posso ter isso aqui de atuação no Estado. Na intervenção indireta, eu tenho a regulação, normatização, incentivo, planejamento e fiscalização. Foi citado a Anatel como sendo um órgão regulador, tá? A Anatel não vai jamais intervir dentro do processo de economia, da atividade econômica, ela vai regular a questão da atividade econômica
desse segmento, tá? Nós ainda vamos ver as parcerias públicas-privadas lá na unidade 4, que ele vai citar aqui para a gente. E aqui, quando a gente fala de intervenção direta, tá, da atividade econômica, o Estado vai ser um agente normativo da atividade econômica que tem aquelas mesmas prerrogativas que a gente viu, né? Um incentivo, ele é um agente normativo e regulador da atividade, mas que ele encarta as funções de fiscalizar, incentivar e fazer a questão do planejamento dentro do que está preconizado no artigo 174 da Constituição Federal, né? Bom, aí aqui ele citou, né, algumas aqui na fiscalização. Então aqui nós temos 3, a Anatel, que vocês já citaram, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e a ANTAC, a ANAEL, de energia elétrica, né? De forma que essas agências, elas são autarquias, né? Elas são órgãos reguladores que possuem a competência de formatar a atividade econômica. Ela pode dizer, olha, a partir de agora a prestação de serviço dessa atividade de energia elétrica tem que ser dessa forma, ou de telecomunicação tem que ser dessa forma. Então, o órgão regulador pode intervir na atividade econômica dizendo como ela tem que se comportar para atender, lógico, as necessidades humanas do outro lado. Bom, mais abaixo nós temos aqui a questão dos planos de desenvolvimento em relação aos estados e municípios, para... Gente, Gabriele já está na sala de aula já, né? Tô sim, professor, consegui entrar. Desculpa, agora que eu vi a mensagem aqui, tá? Desculpa. Sem problema. Então, tem umas coisas aqui bem legais que vocês... deixa eu só tentar ver se eu consigo aumentar um pouquinho a tela. Não ficar tão desfocado. Dentro da gestão pública, tem algumas coisas que a gente precisa entender, tá? Que ajudam no desenvolvimento da atividade econômica. Eles chamam de planos de ordenação ou planos de desenvolvimento. O que são esses planos? O artigo 21 diz o seguinte: compete à União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação em território e de desenvolvimento econômico e social. Uma vez que as políticas públicas são realizadas dentro de determinado território, esse território, fisicamente falando, demograficamente falando, ele tem que ter as condições necessárias para o desenvolvimento econômico e social. Feito isso, existem alguns planos. Por exemplo, o plano plurianual, tá? Ele cabe ao Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional tem um plano plurianual, de acordo com o artigo 48, que vai dizer quais são as regras do jogo para um determinado período. O plano diretor, e aí, geralmente eu digo o seguinte, o pessoal, não, eu quero abrir um novo negócio, não sei o que, faz o seguinte, pega o plano diretor da cidade de Maceió e veja onde é que o poder público vai fazer investimento de saneamento básico, investimento de saúde, de educação, porque são nessas regiões que vão se desenvolver socioeconomicamente falando. Então, veja se é interessante. Então, o plano diretor está lá no artigo 182, onde ele diz que a Câmara Municipal aprova, é obrigatório em todas as cidades brasileiras, com mais de 20 mil habitantes, então é um instrumento básico de política de desenvolvimento e de expansão urbana. Então, o ordenamento do desenvolvimento urbano para evitar que uma pessoa more de forma precária em relação às demais, ou seja, evitando as comunidades, evitando a viver às margens da sociedade, né? A marginalidade, ou seja, a margem da sociedade, o plano diretor vai dizer isso, olha, naquela região não pode construção, por exemplo, o plano diretor da cidade de Maceió, com essas questões relacionadas à Pitanguinha, onde havia investimento ou situação de desenvolvimento econômico, ali vai deixar de existir para que seja feito de uma outra forma, conduzido de uma outra forma. O plano diretor dá isso. Bom, como somos um país que exporta commodities com muita frequência, nós temos a política agrícola brasileira. No artigo 187, ela é planejada e executada na forma da lei e tem participação direta do setor de produção, ou seja, as empresas, o agronegócio propriamente dito, que eu tenho os produtores e os trabalhadores rurais e os setores de comercialização, armazenamento, transporte, aí depois vem exportação, importação, essas coisas todas,
para essa questão da política agrícola, tá? Aí vem a reforma agrária, que está dentro disso, tem uma série de situações. Bom, só diminuir aqui um pouquinho, isso. Bom, conhecer a natureza desses planos, as peças técnicas, isso faz parte do desejo da estatal. Eu tenho aqui embaixo, tá? A questão do que trata a intervenção indireta do Estado no processo econômico, a contribuição de intervenção do domínio econômico, a famosa CID, que a gente paga no combustível, está no artigo 149, tá? É um direito financeiro e tributário, e quem detém esse direito está aqui logo abaixo, tá? Quem detém esse direito aqui, tá aqui, a CID do combustível. A CID do combustível é a CID em que quem tem o direito de comercialização dele desde 2001, ela possui um fato gerador, que é a comercialização da gasolina, o diesel, o querosene, o álcool combustível, que é o etanol, na verdade, está lá no artigo 3º dessa lei. Essa contribuição ela foi instituída com o objetivo de assegurar recursos federais para investimento na infraestrutura e no transporte, tá? Então, a destinação desses recursos está presente nesses artigos, alíneas, incisos, referente à específica lei. Então, imagine quanto é arrecadado de CID e que deveria estar dentro da infraestrutura dos serviços de transporte, tá? Do setor, né, de infraestrutura e transportes. Por fim, ele faz algumas recomendações para que a gente possa pesquisar. Ele dá aqui o exercício, e eu já gostaria de iniciar rapidamente a 2.4, porque eu pretendo terminá-la na próxima... Opa, passei direto. Eu pretendo terminá-la na próxima... Deixa eu só voltar aqui. 5. Pretendo terminá-la na próxima aula, já iniciando a 3.1. 103, isso. Que são as influências constitucionais do direito econômico. Gente, até aí tudo tranquilo? Posso iniciar essa já para a gente, nesses próximos minutos, bater um papo e, em seguida, eu libero vocês. A gente viu a atuação e a regulação do Estado brasileiro, né, da União, dentro da atividade econômica. Agora a gente vai ver as influências constitucionais no direito econômico. E aí a gente já tem visto as sessões anteriores. Nessa sessão eu vou direto para esse ponto aqui, tá? Que é a questão da definição do direito econômico propriamente dito. Se não me engano, vocês encontraram alguma coisa parecida com a prova, mas ele usa, eu acho que pela primeira vez, algo que a gente não tenha visto antes, que é o princípio da economicidade, ou seja, eu tenho o direito econômico, que é o ramo do direito que tem o objetivo da juridicização, ou seja, o tratamento jurídico da política econômica, e o agente que dela participe, ou seja, qualquer ente, qualquer empresa, seja ela pública ou privada, e é um conjunto de conteúdos de norma econômica, de conteúdo de norma econômico, que assegura a defesa da harmonia entre os interesses individuais e coletivos, ou seja, empresas e pessoas, de acordo com a ideologia adotada pela ordem jurídica ou na ordem jurídica. Então, aqui o princípio da economicidade ele é utilizado para garantir e assegurar os direitos, tanto individuais quanto de coletivos, quando a gente fala de direito econômico. Essa definição está clara para vocês? Sim. Perfeito. Tá? Só relembrando, para aqueles que chegaram depois, a nossa parte de atividade formativa vai estar concentrada nas sessões 2.3 e 2.4, para que a gente não leve elas para as provas. Aliás, para a próxima prova. Então, a ideia dessa concessão, estou falando muito concessão hoje. A ideia dessa atividade é que a gente tem um prazo de entrega ainda antes de voltar para a sala de aula, que vai acontecer, acho que nesses próximos dias. Não agora, essas 2 semanas, né, mas na outra. E a gente já tenha feito esses primeiros, não sei se 50%, não sei se 30%, a gente vai discutir isso ainda na próxima aula. Eu já tenho oferecido para vocês a ideia, tá? Bom, definição de direito econômico, a gente já viu aí, princípio da economicidade. Vamos descer aqui, tá, um pouquinho mais para baixo, que ele fala da lei da ação civil pública, que é de 85,
tá? Mas o que a gente vai precisar para balizar a nossa informação é a questão dos sujeitos econômicos aqui, tá? Então, quando a gente falar, porque como vocês vão pesquisar algo que está relacionado à ideia de concessão e atuação do Estado nas duas esferas, aliás, tanto de intervenção estatal quanto de não intervenção estatal dentro da atividade econômica, sujeitos econômicos, a gente precisa ter esse entendimento. Então, aqui eu tenho o direito econômico, inclui os sujeitos econômicos como sendo, prestem bastante atenção, tá? Vou colocar aqui bem marcado para a gente não ter dúvida. Então, quando a gente falar de sujeitos econômicos dentro do direito econômico, vejam bem a expressão, sujeitos econômicos dentro do direito econômico, eu tenho as pessoas naturais, pessoas físicas, eu tenho o Estado, tá? Considero o Estado como sendo a União, o próprio Estado, a unidade federativa, ou até o próprio município, que pode ter essa questão. Eu tenho as empresas privadas, evidentemente, e tem os organismos nacionais e internacionais. Esses são sujeitos econômicos, tá? Eles têm a questão da ligação dos interesses difusos, dos coletivos, dos individuais homogêneos, e qualquer um deles pode ser incluído nessa relação. Só que é necessário a gente entender a noção de poder da ação econômica ligada à ideologia, tá, de cada grupo, ou seja, da defesa dos interesses. E aí o direito econômico ele vai se ocupar em harmonizar essas atividades desses sujeitos que aí estão, tá? Que são as pessoas naturais, pessoas físicas, o Estado, e a gente citou dois, que também tem o município, as empresas privadas e os organismos nacionais e internacionais. Então, tenho essas nuances de atuação aí, tá? Bom, nós vimos, inclusive na prova, tá? Aqui sobre o conjunto de normas de conteúdo econômico. Então, a gente tem as classificações tradicionais, que são 3 categorias, tá? Então, eu tenho as portadoras de enunciados e de orientações, é uma. Eu tenho as normas premiais e tenho a questão do direito relacionado à política econômica, que é pretendida pelo governo, tá? Bom, quando a gente fala de defesa de harmonia de interesses, eu tenho as questões que são ligadas aos sujeitos econômicos, e aí só relembrando, professor, quem são esses sujeitos econômicos? Se por acaso o senhor me pedir para me discorrer sobre os sujeitos econômicos, quem são esses caras? Eles estão aqui, anotem, estão na página 103 do material impresso ou 105 do material em PDF, tá? Então, esses são sujeitos econômicos quando a gente fala de direito econômico. Bom, eu tenho logo abaixo aqui uma reflexão que ele fala sobre a questão jurisprivativa, mas vai falar da sessão anterior. Alguém está chamando aqui para entrar, deixa eu ver quem é. Cássia saiu e voltou de novo. Muito bem. Vamos lá. Acabei de aceitar, Cássia. Acabei de aceitar, tá? Bom, nesse ponto aqui, a gente já viu nas sessões anteriores a questão da ideologia, né? Que já foi objeto. Nós conversamos sobre a questão da ideologia política, fizemos algumas discussões há uns 15 dias atrás. Vem as questões variáveis de local, vem a questão do momento histórico, as estruturas, as ideologias, enfim, as questões tradicionais. No princípio de economicidade, que é o que é interessante para a gente nesse momento, que é o que vocês vão precisar para direcionar as atividades de vocês, eu tenho que levar em consideração alguns aspectos, tá? Alguns aspectos importantes. Primeiro, as questões ideológicas, que são existentes e pertinentes de cada época, para interpretar as normas, né? Então, nesse princípio, o que é que ele busca? Prestem bastante atenção, a valoração das normas na medida do seu conteúdo econômico, buscando a vantagem de alcance de justiça, que é atribuída pela valoração jurídica, que tem fato de política econômica e objeto de ramo de estudo. Na prova, cai o juízo de valor jurídico. Eu acredito que vocês devam lembrar, tem uma pergunta a respeito disso,
tá? Aqui, quando a gente fala do princípio de economicidade, as questões de valoração jurídica, e a questão do fato de política econômica é objeto desse ramo de estudo jurídico, tá? Então, eu não tenho um conceito só de justiça que tenha que ter as alterações de acordo com o momento histórico, de acordo com o que se define no STF, ou num órgão estadual, ou talvez no órgão municipal. A questão aqui é que eu tenho a questão a questão é que eu tenho o desenvolvimento econômico. Dentro desse desenvolvimento de atividades econômicas, eu preciso separar e estudar o ramo jurídico disso. Eu tenho o direito econômico, que é o ramo jurídico disso. Dentro do direito econômico, entre diversas outras ferramentas que a gente tem o princípio da economicidade. Então, o que é que esse princípio busca? Incluir de forma bem correta, bem direcionada, as normas dentro do contexto do desenvolvimento socioeconômico para que injustiças sejam afastadas, né? Então, a interpretação da harmonização da ideologia de A, de B, aparentemente contraditórias para alguns, pode ser admitida pelo juiz e dizer, não, é um elemento hermenêutico, eu vou direcionar a atividade, a minha prerrogativa é essa, e eu vou fazer com que o princípio da economicidade seja atingido. Bom, tem um exemplo aqui que ele dá das questões do serviço público, que é as questões da função social, tá? Então, a harmonização entre o poder público e a iniciativa privada, eu tenho que harmonizar esses direitos de iniciativa de cada um e pensar na reforma urbana, pensar na série de situações, o direito à propriedade, por exemplo, não seria bem absoluto, há uma limitação. Deixa eu citar o exemplo, por exemplo, dentro das desapropriações que existiram no entorno ali, de onde está sendo construída a rotatória dessa construção eterna, que nunca termina, que já foi mais de 100 milhões de reais, você tem ali a desapropriação, mas eu tenho o direito de propriedade. Então, entra-se o direito econômico, faz-se a avaliação do bem, faz aquele processo, tem um princípio de economicidade, mas o que prevalece é a harmonia e a questão do bem coletivo em relação ao direito privado. Então, as empresas, o direito de propriedade, no caso, então as empresas tiveram que serem convidadas a aceitar aquilo que foi posto, tenha sido só um corte de um pedacinho do terreno, tenha sido todo o negócio que tenha sido desmanchado, mas todos eles foram desapropriados. Fato que acontece agora com o bairro da Quintandinha, onde a empresa causadora do problema hoje está tendo que adquirir os imóveis e indenizar as pessoas que têm que sair dali para evitar uma catástrofe social ainda maior, que seria desabamento, todo mundo ser engolido ali pela questão. Então, o direito de propriedade ali está sendo passado para um privado, evidentemente, por domínio por definições do direito econômico, atuação do poder público para garantir a ideia do princípio da economicidade. Bom, aqui eu tenho o conceito de direito econômico como diversos elementos de conceito. Então, aqui no centro eu tenho ele como sendo a ideia central, evidentemente. E eu tenho aqui o ramo autônomo do direito, eu tenho o objeto, que é a juridicização da política econômica, eu tenho o sujeito, que são os agentes econômicos, eu tenho as normas de conteúdo econômico, a defesa dos interesses, a ideologia que é adotada para a época, e aí o princípio da economicidade. Tá? Então, o que a gente discutiu lá está aqui sintetizado. Está aqui sintetizado nessa figura o conceito de direito econômico, tá? Que a gente discutiu um pouquinho mais acima no princípio de economicidade. Então, ele fala aqui que é um ramo do direito que estuda as normas de conteúdo ligado à economia e à política econômica. A gente já viu exaustivamente essa questão da definição do direito econômico. Ok? Aqui. Nós já vimos exaustivamente isso. Sobre essa questão. Então, assim, quando eu tenho do lado as questões legais de direito econômico, eu tenho do outro lado a economia como sendo a ciência descritiva que explica os fenômenos de desenvolvimento social e econômico,
E aqui ele tem o direito que traz normas, mas esse pedacinho aqui, o direito econômico, sim, aqui dita as normas de comportamento da atividade política e econômica de uma sociedade, da sociedade, na sociedade, tá? Então, eu tenho esse reforço de direito econômico em relação às questões de definições. Aqui, um pouco mais abaixo, nós vamos ter os fatos econômicos, tá? Eles ocorrem dentro da sociedade, se estuda muito. Vocês já pagaram Homem, Cultura e Sociedade? Não. Não, né? Então, tem uma coisa que se estuda muito dentro da sociologia, que é o chamado fato social. Tá? O fato social é um acontecimento, é uma mudança de comportamento, são várias situações que podem acontecer que são fato social. Só que quando esse fato social ocorre dentro de uma sociedade, evidentemente, e é um fato econômico, ele deve se submeter às ordens e às normas jurídicas que são relacionadas a esse projeto. A esses procedimentos. No nosso caso, nós temos todas as leis, nós temos todos os ambientes que regulam essas questões, tá? Ele vai chamar isso de conteúdo econômico na norma jurídica, e o ramo jurídico vai versar sobre essas normas. Vai versar sobre essas normas dos fatos econômicos. Tá? Então, o conceito de conteúdo econômico, de política econômica, que tem a questão ideológica do desenvolvimento socioeconômico, passa por essas questões dos fatos econômicos. Deixa eu ver o que conseguimos construir mais. Tem esse elemento, sim. Tá? É uma seção extremamente pequena. Então, eu tenho aqui os ramos jurídicos, que eu tenho assuntos ligados à economia, evidentemente, o direito econômico, que tem as normas, e somente tem conteúdo econômico e apresenta modalidade política econômica, a gente viu isso aí, tá? E aqui vem as regras de direito econômico. Deixa eu ver onde a gente conseguiria ir. Aqui. Não, aqui as regras de equilíbrios eu tenho que ter uma explicação bem contundente em relação a isso. Pessoal, eu vou pedir que alguém me ajude marcando aí onde a gente parou nessa aula, que foi aqui na página 109 do PDF, que na verdade é 106, aqui, 108 que é 106. Então, nesse assimile, na página 106 do livro, é onde a gente parou aqui, tá? Que foi a definição, uma relembrança da definição sobre o que tem dentro do conteúdo do direito econômico. Eu pensei que conseguiríamos fazer as duas sessões hoje, mas eu não consegui. Fica a próxima questão associada Fica as questões associadas à próxima aula, tá? E a ideia é que a gente consiga, na próxima aula, fazer o fechamento dessa sessão, a 2.4. Vou pegar aqui rapidinho. A sessão 2.4, para finalizar, tem mais 30 minutos dela, pensei que daria. E aqui a ordem econômica financeira da Constituição de 88. Então, vai ser muito importante isso aqui. E aí, eu não estou querendo aqui colocar uma ideologia para vocês, um direcionamento, mas se vocês puderem assistir alguns canais de notícias sobre o que está acontecendo, atividade econômica, a aprovação da PEC da guerra, que já foi aprovado uma parte ontem, o texto original, enfim, essas questões estão interferindo diretamente na Constituição de 88. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Para aqueles que não tiverem... professor, eu não tenho TV fechada. Você pode baixar o aplicativo da Band News, da Record News, da CNN, inclusive a CNN Brasil está com o canal ao vivo, aberto, durante algum tempo. E você pode assistir ouvir alguns debates, algumas reportagens, algumas questões. Evidentemente, eu gostaria que vocês retirassem as questões ideológicas e se concentrassem somente nas questões econômicas, porque isso vai dar um gás muito bom para a gente fazer
para fazer a análise dessa sessão. Então, eu quero fechar 2.4, iniciar 3.1, então já estudem essas duas, e não sei se conseguirei iniciar 3.2, porque no meu planejamento nós já vamos estar na sala de aula, possivelmente na unidade 4, já para fazer a segunda prova, tá? Então, só relembrando, recapitulando a questão da aula de hoje, nós fizemos a sessão 2.3, iniciamos a 2.4, discutimos sobre a estrutura de exercício, ou seja, a estrutura que eu solicito para entregar, todos concordaram, nós vamos prosseguir com essas solicitações dessa forma. Vamos fazer a formativa 2, baseada na sessão 2.3 e 2.4, então devo construir o exercício e mandar para vocês, será individual, e vocês terão um prazo de entrega, e a gente vai discutir só quanto vai valer, se vai valer 50% da formativa, ou se vai valer 30, 30, 40. Eu penso que seja mais interessante valer 50%, porque a gente só faríamos duas, uma fora da sala e uma na sala, ou talvez uma para entregar na sala, mas para entregar por e-mail. Então, as ideias da aula de hoje foram essas. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazê-lo. E se tiver alguma consideração a respeito do conteúdo, o conteúdo já está posto para vocês, mas se tiver alguma correlação em relação à forma da condução da aula, fiquem à vontade, estamos aqui para ouvi-los e interagir. Preciso só fazer uma anotação. Pessoal, a aula de hoje foi tranquilo para vocês? O conteúdo foi tranquilo? Tá tudo bem? Alguma dúvida? Não, professor, tá tudo tranquilo para mim. Tranquilo. Então, assim, eu gostaria de encerrar agradecendo a vocês aí pela participação na aula. Façam a leitura da sessão 2.4 e da sessão 3.1, já para a gente adiantar conteúdo. Vejam as reportagens que vão acontecer nos próximos dias de interferência dentro da Constituição. Nós vamos discutir isso na próxima aula, e eu pretendo fazer com que na próxima aula a gente consiga aí avançar bastante. A minha introdução eu vou tentar reduzir o máximo possível para que a gente possa direcionar a atividade. Tudo bem, gente? Certo, professor. Ok? Eu quero agradecer a vocês. Como eu sempre digo nas aulas, se cuidem dos seus, façam o isolamento social, evitem o máximo sair essa semana para evitar contágio, qualquer coisa do gênero. É uma semana muito decisiva. Vamos esperar que o próximo decreto nos coloque em sala de aula o mais rápido possível para que a gente possa tirar aí esse gap de distância, evidentemente, e fazer com que as aulas presenciais sejam mais produtivas, mais rápidas, mais interessantes. Tudo bem? Por hoje é só, agradeço a vocês, como eu sempre digo em sala de aula, vão em paz, que o Senhor vos acompanhe até terça-feira que vem com esses conteúdos já programados, ok? Tchau para vocês, pessoal. Tchau, professor, obrigada. Obrigado.